Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre a dermatoftose. A dermatoftose é uma dermatopatia fúngica muito super diagnosticada. Se nós fizermos a real incidência dessa doença, a real prevalência dessa doença, ela é baixa, não é uma doença tão frequente quanto a malacesiose comparativamente, né? A malacesiose a gente vai ver todos os dias no consultório. A dermatoftose a gente vai ver 1, 2 vezes por semana. Se a sua casuística está sendo diferente disso que eu estou dizendo para você, tem alguma coisa errada. Tenho certeza, pessoal, porque isso é o relato do Brasil todo, isso é o relato americano, isso é o relato europeu. Quem lida com a dermatoftose, os trabalhos descritos no Brasil e fora dele, mostra que a incidência da doença é baixa, não é uma doença extremamente frequente. E aí, um dos erros associados à alta incidência de dermatoftose é exatamente o falso diagnóstico com o exame parasitológico de raspado cutâneo, dando o diagnóstico de dermatoftose. Então, a visualização, a gente vai comentar sobre isso, mas esse é o grande ponto crítico da dermatoftose, é quando a gente pensa no diagnóstico especificamente pelo exame parasitológico de raspado cutâneo. Isso gera uma falsa positividade no diagnóstico de forma muito elevada, muito intensa. Então a gente precisa de fato se preocupar com a dermatoftose, mas especialmente em algumas raças, né? E a gente vai conversar bastante sobre esse fator epidemiológico. Importante de novo falar para vocês, não é uma doença comum no dia a dia. Nós não vamos ver dermatoftose todos os dias. Nós provavelmente, mesmo os serviços referenciados, mesmo os serviços específicos de dermatologia, não vai encontrar dermatoftose no dia a dia. Vai encontrar atopia no dia a dia, vai encontrar DAP, vai encontrar nem DAP tanto, mas a atopia vai encontrar malacesiose, porque está relacionado com a dermatite atópica, vai encontrar piodermite no dia a dia, mas a dermatoftose não é uma doença extremamente comum. Bom, para a gente começar, a gente vai falar sobre o microbioma fúngico da pele, né? Ele é bem rico, bem variado, dependente do indivíduo, então ele é individualizado, né? O microbioma de um paciente não é igual ao do outro. Das comunidades que convivem dia após dia, de uma casa, de uma família, ele tende a ser mais ou menos parecido, mas entre comunidades diferentes, entre lares diferentes, esse microbioma muda. E muda também em função da quantidade de antifúngico que foi administrado, em função da frequência de banho, do desafio desse paciente no dia a dia, se é um cachorro que tem vida de gente, porque hoje a nossa grande incidência é de cães que não são mais cães, eles não podem mais ser cachorro, eles têm vida de ser humano, eles usam sapato, eles não podem ter cheiro de cachorro, ele tem que estar o tempo inteiro cheiroso, né? Não tem acesso à rua, não sai, não pisa numa grama. Então esse cachorro que de fato é criado como um ser humano, isso traz consequência para a vida do animal, e isso interfere diretamente em vários fatores, e um deles é no microbioma, não só bacteriano como fúngico também, né? Mas o microbioma fúngico é muito rico, e aí está aqui a malacésia, mas não está aqui o dermatófito. O dermatófito não faz parte do microbioma fúngico, então não é normal, não é fisiológico encontrar crescimento de Microsporum canis ou de qualquer outra espécie de dermatófito no pelo dos cães. Bom, tudo que é muito polêmico, e a dermatoftose é um tema polêmico, envolve a leitura de um guidelines, né? Existem algumas revisões de literatura importantes, mas existem também os guidelines, né? E esse especificamente é de gatos, é um guideline de gatos, e eu trouxe a opinião dele em alguns momentos onde o assunto é um pouquinho polêmico, como por exemplo a vacinação, né? A gente sabe que existe a vacina para gato, ela é comercializada no Brasil, não é mais na Europa, mas no Brasil e aí a gente precisa só ver a opinião do guidelines em relação à vacinação para dermatoftose.
como é que esses guidelines são construídos? Eles são feitos baseados na reunião de especialistas no assunto, de pessoas que muito lidam com a doença, se juntam, dividem as áreas, leem, reúnem trabalhos, artigos e a própria experiência pessoal. E aí, assim, é formado um guia, né? Bom, que a dermatoftose é uma infecção fúngica dos tecidos queratinizados, dos tecidos superficiais, os tecidos mortos queratinizados, como o extrato córneo, como o pelo e como a unha. Então, esses tecidos, eles são tecidos completamente ricos em queratinas. As células já perderam seu núcleo, o tecido queratinizou, praticamente é tecido que está morto, que não tem mais núcleo, não há multiplicação celular. E aí essa queratina se compacta e forma o pelo, forma a unha e forma o extrato córneo. E é importante dizer que comumente o dermatófito afeta esses tecidos porque o fungo ele se nutre da queratina, né? Então o fungo produz enzima e essas enzimas elas são queratinases, né? Elas quebram a queratina e ele se nutre dessa queratina e favorece a multiplicação do dermatófito. Então é por isso que é essa área. E o erro acontece, o erro entre aspas, né? O quadro mais grave da dermatoftose acontece justamente quando há um desvio nesse processo de infecção, porque o clássico é esse tecido estar queratinizado, está parasitado pelo fungo, mas quando o tecido vivo está parasitado, por exemplo, um folículo ao redor dele tem célula em plena atividade de multiplicação, né? As células da matriz do folículo piloso, as células da bainha externa e da bainha interna do folículo. Então essas células são células fonte de formação de queratina para o crescimento do folículo. Beleza. Fungo nutre-se da queratina e está infectando o pelo. Quando ele consegue romper essa estrutura e sair, isso forma um processo inflamatório exuberante, porque o fungo, o organismo, ele está meio que adaptado ao fungo estar no pelo, não tem essa adaptação plenamente, mas o processo inflamatório é muito menor, né? Quando o fungo invade o tecido vivo, gera um processo inflamatório muito grande e aí favorecendo aos quadros mais graves, como fistulizações, como aspecto do quério, dermatofítico, a gente vai ver isso mais na frente, até do pseudomicetoma fúngico. Bom, é um fungo complexo, cresce sob forma de hifa e micélio. Existe cerca de 40 espécies de dermatófitos. Os gêneros mais comuns são Microsporum, Trichophyton e Epidermophyton. É uma doença de distribuição mundial. No mundo inteiro há relatos de dermatoftose. Mas a gente vai falar especialmente dos principais fungos que acometem os cães e gatos, que é o Microsporum, em especial o Canis, o Trichophyton, Mentagrophytes e o Microsporum gypsum. Esses são as três principais espécies que a gente vai se deter durante toda essa aula. Bom, então, a depender do agente, eles podem ser zoofílico, silvestre, geofílico e antropofílico. Então, por exemplo, o Microsporum gypsum é um fungo geofílico. Já o Microsporum canis é um fungo zoofílico. Então, a espécie em questão vai estar mais presente em determinado ambiente, que é o ambiente de tropismo da espécie, o ambiente onde a gente observa mais comumente. Já foram descritas inúmeras espécies, essas são as espécies isoladas, e aí aqui ó, a gente tem zoofílico, geofílico e antropofílico. Então existem espécies isoladas em diferentes ambientes e diferentes espécies também, né? O Microsporum canis, ele é muito zoofílico, a gente já sabe disso. E, enfim, o equino é zoofílico, tem vários outros que a gente observa também, que já foi descrito em várias espécies de animais. Bom, de maior importância para nós é o Canis, o Gypsum e o Trichophyton Mentagrophytes, são as espécies que a gente mais observa, os quadros que acometem os cães e gatos. Os três
são zoonóticos, têm potencial zoonótico, então isso não é espécie específica, como por exemplo nos ácaros sarcoptídeos, né, que são espécie específica. Na dermatoftose isso não acontece e o contágio é fácil, especialmente entre os indivíduos, né? O contágio direto entre os indivíduos é muito frequente, é de elevada ocorrência de infecção. O canis, para nós, é indubitavelmente de maior importância, é o que a gente mais observa no dia a dia, é o que a gente mais tem preparo de diagnóstico, é o que a gente mais está habituado. Cerca de 90% das infecções do gato por todo o mundo são causadas por esse agente. É um típico fungo zoofílico, as infecções subclínicas são comuns, então, na verdade, especialmente comuns no gato. O gato ele pode ter o fungo numa forma subclínica, ter o fungo na pele, sem estar causando doença nele, e ele podendo ser uma fonte de infecção para outras espécies, para outros gatos também. Então, muito cuidado com isso. Eu peguei um caso, e aí eu não me lembro se eu coloquei aqui nessa aula isso, mas eu peguei um caso de uma família inteira que passou a pegar fungo e ia ter lesão na pele depois que um gato de pelo longo chegou na casa. E é importante relatar que essa família, a gente conseguiu o diagnóstico do gato através do cultivo, mas eles tinham certeza que aquele fungo que todo mundo pegava era do gato. Que isso passou a acontecer depois da existência do gato na casa, mas o gato não tinha nenhuma lesão. Então eles não conseguiram entender como era que aquilo estava acontecendo, mas isso não é raro. Os gatos com cerca de até 2 anos de idade são os mais acometidos, né, mais comum, e eu chamo atenção para os gatinhos que são adotados, né, esses gatos de rua, que são resgatados, então eles podem albergar o fungo, e a recomendação inicial é que, se ele é assintomático, um único banho já minimiza muito a chance de persistência da infecção e minimiza também a persistência do contato com o tutor, de transmitir, né, a infecção para outras espécies. Importante dizer, pessoal, que o banho no gato não é uma coisa que eu preconizo comumente, mas isso é uma particularidade, assim, fazer um banho no animal assintomático que foi recentemente resgatado, é um banho único, isso não vai fazer parte do manejo do dia a dia do gato. Eu não sou muito favorável ao banho nos pobres dos gatos, não, eles odeiam, isso já está mais do que comprovado, né? Eu sei que o gato de pelo longo precisa tomar banho, porque ele acaba se sujando comumente, mas a gente também sabe que a escovação, que o manejo da tosa, especialmente da tesoura, nas áreas onde o pelo é mais facilmente sujo, onde suja mais facilmente, a gente também pode acontecer de conseguir um bom resultado dessa forma, sem necessariamente precisar dar banho no gato. Então, eu sempre oriento o tutor a não fazer banho no gato frequentemente. E por fim, importante relatar desse slide aqui que o Microsporum canis não faz parte do microbioma. Se houve crescimento de Microsporum canis ou se está havendo contágio daquela fonte de infecção, que é um gatinho recém-adquirido, mesmo que esse animal não tenha lesão, é importante que esse animal seja abordado terapeuticamente, que seja tratado para evitar que isso persista. Bom, eu gosto muito desses dados epidemiológicos, porque isso mostra que no mundo inteiro é a mesma incidência dessa doença, né? O Dennis Scott, no Small Animal Dermatology, que é um dos textos mais tradicionais na dermatologia veterinária, ele cita que a incidência da dermatologia, da dermatoftose na clínica de pequenos animais, especialmente no mundo dermatológico, cai de 0,26% a 5,6% dos casos atendidos. E que o Microsporum canis é realmente a espécie mais comum.
Um trabalho publicado no município de Santos relatou que 12% dos animais foram afetados com dermatoftose. A principal espécie encontrada foi o Trichophtha agrofites, que é comum de se albergar roedores. E aí isso está correlacionado a surtos, né, pessoal, de roedores. Então, não é uma coisa frequente. E sendo 12%, está uma incidência maior do que a literatura indica, né? E mesmo assim é 1 a cada 10 animais. Quando a gente compara isso com os exames diretos no dia a dia da grande maioria dos clínicos que enviam material para exame parasitológico de raspado cutâneo, a gente vai ver que a cada 10 raspados, 8 vai ter dermatoftose. Então isso está errado, não é assim. Não é essa forma adequada de se estabelecer o diagnóstico da dermatoftose, porque de fato no mundo inteiro não é frequente. Em Natal, cai na casa dos 3% os casos que a gente atende de dermatoftose. Tem dia que a gente atende 3, 4 casos, mas é tipo 3, 4 casos que apareceriam no mês inteiro, aparece naquele dia. Isso acontece, né, no dia a dia do consultório. Mas você não vai atender 3, 4 casos de dermatoftose todo dia, mesmo que você tenha um elevado número de atendimento no consultório. Um trabalho feito pela Ana Cláudia Balda, em São Paulo, acho que o seu trabalho de dissertação ou de doutorado, não me lembro mais exatamente, mas ela viu a incidência na USP, na clínica da USP, no serviço de dermatologia, a incidência de 0,56% de dermatoftose, sendo 76 casos de 13.500 animais investigados em 27 meses. E aí, realmente, a incidência não é alta, mesmo no serviço de referência, né? Mesmo nos casos referidos, não há uma incidência elevada de dermatoftose no mundo inteiro. Então, se você está diagnosticando a dermatoftose porque ela é uma lesão redonda, provavelmente a chance maior que isso seja uma piodermite do que uma dermatoftose. Bom, não há sazonalidade para nós, né, no Brasil como um todo. O clima quente e úmido é o que a gente mais observa em relação ao aumento da frequência, mas a gente não observa isso de forma importante, por exemplo, na região Nordeste, diferente da região Sudeste, ou diferente da região Norte. A frequência é mais ou menos a mesma no Brasil todo. E os animais jovens, de uma forma geral, são sempre os mais acometidos, né? Os que mais são diagnosticados com dermatoftose. Alguns fatores de risco são importantes para o surgimento da dermatoftose. Um deles é a presença de gatos engatis, por causa do contágio entre os gatos. Às vezes é muito difícil encontrar quem é a fonte de contaminação e é muito difícil de encontrar, de conseguir controlar e tratar todos os animais, a depender do N que tenha dentro do ambiente, da promiscuidade entre os ambientes, né, da quantidade de animais, do risco de briga, da introdução de novos animais, sem um controle, sem uma quarentena adequada. Então tudo isso é importante. Isso é mais risco nos abrigos em si, né, nos acumuladores de gato, do que nos gatis propriamente dito, de forma adequada. Então é diferente. Cuidado com os resgates de animais errantes, porque eles podem albergar dermatoftose mesmo que eles não tenham lesão na pele. É mais fácil que isso aconteça, eles não têm nutrição adequada, banho adequado, eles não têm um adequado controle em relação à higienização, né? Então, eles podem já vir infectados, ou eles podem ter se infectado e continuar com dermatófito na pele, ter tido resolução espontânea e mesmo assim passar isso adiante. Isso pode acontecer. Então, cuidado com os resgates. Uma dica é fazer sempre um banho depois que o paciente for resgatado. Claro que sempre que possível, às vezes o animal está com rinotraqueite, está com calicivirose, está com infecções virais, e aí a gente precisa ter essa abordagem primeiro, mas assim que possível, um banho para que esse animal esteja bem protegido em relação a ser uma fonte de infecção de dermatófito para outras espécies. Bom, como é que adquire o fungo? Tanto o gato, quanto o cão, quanto o homem, eles podem adquirir pelos, crostas e toda uma desqueratose, né, aquele tecido contaminado, através do contato direto entre eles. Então, cão-homem,
cão-gato, gato-gato e por aí vai. Então, essa é a forma mais comum, é o contágio direto. Ou pelos fômites, tipo rasqueadeira, pente, máquina de tosa, em especial os fômites que mantêm contato com os animais que estão infectados durante muito tempo, e aí isso também pode acontecer, né? Animal, homem, ambiente e fômites. Mas em especial isso acontece e o ambiente e os fômites vão ter importância grande nessa transmissão se a fonte de infecção permanecer nesse ambiente. Então, se a fonte de infecção não permanecer no ambiente, se, por exemplo, o animal que está infectado ele for retirado, o fungo não permanece viável por longos períodos, como se acreditava antigamente. Antigamente acreditava que o fungo permaneceria viável por 18 meses no ambiente, mesmo que não tivesse mais um gato ou um cachorro com dermatoftose, mesmo que esse animal já estivesse bom ou que ele já tivesse sido tratado. Hoje, o que se acredita não é mais isso. É que a persistência do fômite e do ambiente infectado e o poder de infecção destes para outras espécies ou interespécie depende da presença de um animal com infecção ativa persistente no mesmo ambiente ou utilizando os fômites, como uma caixinha de transporte, uma toalha, uma rasqueadeira, então, enfim, pente. E aí, em Bordeaux, teve um trabalho, na verdade foi uma palestra feita pela Karen Moriello, né, que teve esse título, que nós sabemos, o que é verdadeiro até, o que nós sabemos de verdade, né, o que é de fato verdadeiro, no diagnóstico e no tratamento de gatos com dermatoftose. E uma coisa que ela colocou é que ela fez uma revisão de literatura muito ampla para poder fazer essas afirmações, e a Karen Moriello, ela é uma das maiores autoridades em fungo do mundo, né? Então a gente precisa deter um certo respeito à opinião desta autora. E aí ela refere o seguinte, que na revisão de literatura foi confirmado relatos de transmissão da doença através de um ambiente contaminado de pessoa para pessoa, mas que na ausência do contactante infectado, isso é raro. Então é exatamente isso que eu estava dizendo para vocês. Há relato de infecção interespécie, de gato para gato, de gato para cão, pelo contato direto, pelo ambiente, mas desde que nesse ambiente haja a persistência de um portador fazendo a infecção no ambiente seguir adiante. Depois que esse animal que está doente é retirado, o ambiente é limpo de forma simples, não precisa de produtos mirabolantes para fazer a limpeza ambiental. De forma simples, é removido mecanicamente, especialmente aspirador de pó, onde se remove os restos celulares, os pelos que caem mortos, infectados, né? Quando isso é removido, isso é suficiente para não haver a persistência de infecção fúngica para outras pessoas, né? Isso é bem polêmico, mas assim, eu respeito muito a opinião da Karen Moriello, por isso que eu trouxe isso para vocês. Bom, pulgas e ácaros na disseminação da doença como carreadores já foram relatados. E a reinfecção é um quadro importante, principalmente nos animais assintomáticos. Então, a gente precisa pensar na fonte de contaminação de outros animais através de um animal que seja assintomático. Isso é importante. A doença gera anticorpos circulantes, estes protegem? Isso é uma pergunta, né? A resposta é não. O que favorece a melhora clínica? E vocês já viram falar que o gato com dermatoftose ele pode ficar bom, inclusive sozinho, que a dermatoftose pode ser uma doença autolimitante, isso é verdade. E quando isso acontece, esse gato ele tem uma menor possibilidade de se reinfectar. Praticamente não existe reinfecção quando o animal conseguiu se recuperar de uma infecção fúngica autolimitante. É como se ele conseguisse, a partir de então, ter
imunidade celular o suficiente para que ele não adquira novamente esta mesma infecção. Então isso é bem interessante, porque é relatado, acontece tanto nos cães quanto nos gatos, sem precisar de tratamento, os animais terem uma autolimitação, ficar bom sozinho. Vai requerer, obviamente, um tempo maior do que o tempo que ele requer para ficar bom quando tratado, né? O tempo associado às drogas é menor, para ter uma melhora clínica, né? Se for autolimitante, se o animal precisar ficar bom sozinho, vai requerer um tempo maior de espera até que essa cura aconteça. Porém, este animal, ele fica imune a pegar a dermatoftose. Por quê? Porque o que se acredita é que o organismo consegue gerar imunidade celular suficiente para que no próximo desafio do dermatófito o organismo consiga debelar a infecção antes que ela mesmo se instale. Então isso é bem interessante. Bom, e aí assim, FIV e FeLV aumenta a incidência da dermatoftose, esse é um dado. Não existe relatos consistentes com esse aumento da incidência em gatos, né? Óbvio, esse é um ambiente completamente inadequado, onde há uma superpopulação, o nível de estresse desses gatos é elevado, eles não conseguem ter uma qualidade de vida, o ambiente está todo errado, mas deve ter uma promiscuidade de retroviroses gigantesca aí, né? Isso é fato, mas esses animais não necessariamente vão ter uma maior incidência de dermatoftose correlacionada com FIV e FeLV. No Guidelines, o que o Guidelines fala disso? Que foi reportado um trabalho somente que sugere que fatores ambientais influenciam mais do que retroviroses. Então, ter um número correto de gatos, um manejo adequado, uma localização adequada de toaletes, de caixinha higiênica, uma higiene adequada das caixas, um ambiente enriquecido. Isso favorece muito mais o controle da doença e a redução da incidência dos casos de dermatoftose do que a própria retrovirose propriamente dita. E aí, um fato que a gente até já discutiu é que para ter imunidade adquirida à doença tem que seguir todo o curso sem tratamento. Então, se o paciente seguiu todo o curso sem tratamento, a chance dele pegar outra vez dermatoftose é muito baixa, porque ele não vai ter uma imunidade humoral, não é essa a imunidade que a gente quer, imunidade protetiva em relação à dermatoftose, a imunidade celular. Então, ele acaba desencadeando uma imunidade celular adequada que protege de novas infecções, vamos dizer assim. Bom, e aí falando de imunidade, dessa questão toda de celular e de humoral, a gente fala da vacinação. E o Guidelines, ele se posiciona em relação à vacinação para dermatoftose. A gente sabe que existe uma vacina sendo comercializada no Brasil contra, não é qualquer dermatófito, é Microsporum canis, essa é a cepa mais estudada e mais analisada em relação à dermatoftose. E o que a vacina diz? Que ela é uma vacina morta de Microsporum canis, de parede celular de Microsporum canis, que induzia relacionada a induzir uma resposta humoral e celular de forma experimental. Entretanto, essa resposta humoral e celular que a vacina induz, eu estou lendo que está aqui em azul, não protegeu os gatos contra o desafio da dermatoftose. Então, apesar da vacina ser para induzir uma resposta imune humoral ou celular, a vacina não protegeu os gatos do desafio. E aí, em gatis experimentais, essa vacina não preveniu o estabelecimento da infecção e também não gerou uma cura clínica mais rápida depois que a infecção foi estabelecida nos animais vacinados, quando comparados com os animais não vacinados. Então, gente, não protegeu, não melhorou mais rápido, não gerou imunidade suficiente para haver uma proteção. Por que fazer, né, a vacina contra dermatófito? Então, realmente, assim, eu ainda não consegui encontrar uma justificativa técnica, científica adequada para o uso da dermatoftose.
E aí, ó, o Guidelines, não sou só eu que estou falando, não recomenda a vacinação para dermatoftose. Então, não há uma recomendação técnica científica para a utilização da vacina para dermatoftose. A vacina, quando é feita, são feitas 3 aplicações, com intervalo de 21 dias entre elas e acho que um reforço anual. Acho que é isso. Não sei nem muito, porque eu não utilizo realmente. Bom, quais são os sinais clínicos da dermatoftose, né? O clássico é uma lesão arredondada em forma de anel ou moeda, com os bordos elevados, formação de crostas nas bordas. Isso não é o mundo de Bob, que é o mundo ideal. Isso aqui é no mundo real e isso não é a forma mais comum em que a gente visualiza a dermatoftose. A forma mais comum que a gente visualiza a dermatoftose é uma lesão disseminada, afetando a cabeça, com mais de uma área. Não tem um bordo elevado de crostas, o que é descrito. Essa forma descrita da literatura é a extrapolação da forma como a lesão acontece no ser humano. No ser humano é assim, né? Uma forma mais arredondada, com os bordos elevados, com formação de crostas na periferia. Isso de fato é a forma mais clássica no ser humano, mas nos gatos não é assim que acontece, não é essa forma mais clássica e nos cães também não. Eventualmente a gente pode ver, mas não é assim no dia a dia. Ó, essa lesão é relativamente arredondada, ovaloide. Esse gatinho pegou o dermatófito desse gatinho, eles são muito amigos. O mais clássico é esse aspecto da pele suja, que é esse aspecto que esse filhotinho tem, aspecto crostoso, sujo. E quem resgata um gatinho desse, esse gato foi resgatado e esse era do dono. E ele foi resgatado, mas o cara achou, ele tá sujo, né? Ele precisa tomar somente um banho e vai resolver o problema. E não foi bem isso que aconteceu. Se a gente olha na extremidade dos membros, a gente vê áreas de alopecia, de hipotricose, de eritema, de formação de crosta, mas esse aspecto sujo, crostoso, é o aspecto clássico da dermatoftose, né? E é isso que a gente vê no dia a dia, não necessariamente uma lesão delimitada, arredondada, onde a gente possa ver essa forma de anel ou moeda. Não é assim, não é a forma mais comum da dermatoftose. E aí ele pegou, porque olha como eles ficam, né, bonitinho, eles ficam agarradinhos, juntinhos, em qualquer ambiente da casa. O dono disse, falei, meu Deus, olha que amor. O cara falou, pois é, por isso que ele pegou, porque ele é apaixonado por esse bebê. E aí ele fica assim, adotou, são 2 machos, adotou para ele e recebeu fungo de contrapartida. Muito bonitinho. Bom, e aí às vezes a gente tem umas lesões que parecem mais o que está descrito de forma clássica na literatura, que é essa lesão mais arredondada, tipo forma de anel moeda, e que tem um bordinho mais elevado de lesão. De fato, isso é uma dermatoftose num poodle, né? E assim, o fungo, ele fez vários pontos de infecção, e essa daqui é a infecção mais antiga, né? Essa daqui é a mais recente. E isso aconteceu depois que a infecção se restabeleceu, né, em algumas áreas, o pelo cresceu de cor diferente. Isso é um aspecto cicatricial que acontece porque o folículo piloso, onde há a produção de melanina para o folículo, onde é lá na matriz do pelo, nas bainhas do pelo, lá onde há essa intensa quantidade de melanócito fazendo a produção de pigmento, foi afetada. E aí nesse processo cicatricial há uma pigmentação diferente. O pelo pode crescer tanto com textura diferente do original, quanto com cor diferente. É comum que isso aconteça nas reações vacinais também, né? A vacina de raiva, especialmente, é grande causadora dessa alteração pigmentar no pelo, né? E com esse aspecto de textura diferente que o pelo fica. Bom, isso é o clássico, né? Forma crostosa, suja, hiperqueratótica, hiperpigmentada, porque é crônico, né? Isso é uma lesão crônica, uma lesão antiga. Então não tem redondo, forma de anel moeda com os bordos elevados. Tem crosta, tem hiperpigmentação, tem
queda de pelo. Se vocês perceberem, o pelo ele até está nessas regiões aqui que tem pelo, só que ele foi completamente tonsurado, quebrado, e aí ficou só a pontinha do pelo que está lá. Se a gente faz uma avulsão desses pelinhos que estão aqui, a gente vai observar pelo intensamente parasitado pelo dermatófito. Uma lesão em cabeça completamente afetada, com infecção secundária, com formação de crosta, com alopecia marcada, gera hiperpigmentação. Enfim, essa é a forma da dermatoftose que a gente observa no dia a dia. Quando o dermatófito invade o tecido queratinizado e passa dele, chegando no tecido vivo, e invade realmente o tecido vivo, na derme ou na epiderme, a gente vê um processo inflamatório mais exacerbado. A formação de uma placa, um aumento de volume, uma lesão que tem pontos de fistulização, isso é comum de acontecer. Isso chama quérium dermatofítico. É um processo inflamatório exacerbado do dermatófito frente à invasão dele ao tecido vivo. Esse fungo não é comumente, ele não habita comumente, ele não parasita comumente o tecido vivo, ele habita e parasita os tecidos queratinizados que já estão mortos. Então isso pode acontecer. E aí eu chamo atenção na hora de tratar esse quadro, esse aspecto clínico de lesão, porque nós precisamos fazer a associação com esteroides, com glicocorticoides, para que melhor nós trabalhemos em relação à cicatrização. Cuidado com o tempo de glicocorticoide que você vai fazer no paciente. Porque nosso objetivo aqui é que o pelo cresça, que a lesão seque, que diminua a inflamação, que saiam crostas e que o pelo cresça. Esse é o objetivo terapêutico. Só que com o uso do corticoide para essa lesão, que muitas vezes é necessário, porque através do corticoide nós vamos suprimir esse processo inflamatório exacerbado que o dermatófito está causando, o corticoide ele pode gerar uma atrofia, uma telogenização do folículo piloso. E aí isso gera um retardo no crescimento do folículo, retardo na entrada da fase de anagem, um estacionamento do folículo, e aí isso pode demorar muito mais a crescer. Um outro problema que o corticoide pode trazer é atrofia cutânea marcada. Então, o corticoide em contato com a pele, ele gera uma atrofia da derme e da epiderme, e aí essa atrofia reduz também, está correlacionada com a ausência do crescimento e com uma formação cicatricial diminuindo. Você observa uma baixa na altura da pele, na estrutura cutânea, porque é uma atrofia localmente falando. Então, cuidado. Normalmente, quando a gente preconiza a utilização de glicocorticoides tópicos aí, e geralmente em associação ao antifúngico, a gente recomenda 10, no máximo 14 dias de uso. Em geral, no máximo 2 vezes ao dia, e aí depois não mais. Se com 10 dias já houver uma boa melhora no aspecto de processo inflamatório, suspende o corticoide feito junto com o antifúngico e deixa só o antifúngico, porque aí esse sim pode ser usado por um período mais prolongado, e sem trazer consequências danosas à recuperação do pelo, que é o que a gente tanto quer quando o paciente está com a área de alopecia. Bom, esse é um aspecto crônico, esse paciente ele veio de vários outros tratamentos. A tutora não deixou chegar assim, sem que ela tivesse buscado uma ajuda. É uma lesão muito crônica. E o fato dessa lesão ser crônica muda completamente o aspecto que a gente está acostumado a ver na dermatoftose, Então, fica um aspecto, apesar de ser para mim o mais clássico, crostoso, sujo, de pelo tonsurado, alopécico, com áreas de hiperpigmentação pela ausência do pelo no local, desqueratótico, descamativo, com unhas com crescimento errôneo, com
com gueites marcadas. Então, é uma lesão já bem crônica, com a doença generalizada, afetando o corpo inteiro. Isso não é raro, isso acontece. E paciente que já vinha sido submetida a vários tipos de protocolo terapêutico, sem uma resposta adequada, isso acontece relativamente comum que aconteça. A gente tem um antes e depois dessa cachorrinha lá no final da aula. Esse foi um dos grandes desafios. Isso é um Yorkshire, acreditem, um Yorkshire completamente afetado pela dermatoftose, né, com lesões extremamente crônicas, com a pele crostosa, ressequida, argíntea, com uma desqueratose intensa em toda a pele, com as córneas que foram afetadas pelo dermatófito. E aí, quando a gente observa, se vocês forem bem observadores, vocês vão perceber que nessa região, apesar de aparentemente ser alopécico, tem um pelinho aí, que fica firmemente aderido, e esse pelo aderido, ele está completamente parasitado. Aqui, obviamente, pessoal, não tem pelo que não esteja parasitado, mas para a gente visualizar o dermatófito é melhor colher pelo dessa região circundada do que especificamente esse, porque esse pelo tem a sua haste ainda íntegra, ainda inteira. Então, nesse pelo de haste íntegra, haste inteira, é comum que a gente não consiga detectar o dermatófito, que a gente consiga visualizar, porque o padrão para ver o dermatófito na haste é a perda de arquitetura da haste pilosa. Então a gente não consegue ver a diferenciação de córtex e medula. A gente só consegue observar um pelo completamente parasitado, e aí essa perda de arquitetura medular faz com que a gente não vê cutícula também, não vê aquele aspecto de telhadinho que a cutícula tem, nada disso a gente consegue observar, porque o pelo está parasitado, a queratina está rompida, esse pelo está intensamente parasitado pelo dermatófito, então ele perde sua configuração original, e aí acaba sendo um pelo com aspecto maior, mais espesso do que o pelo comumente sem dermatófito. Bom, os assintomáticos, esse gatinho foi um perigoso. Ele foi a história que eu contei para vocês, que infectou a casa inteira e que havia um rodízio familiar para cuidar do gato. Quem estava na vez de cuidar do gato sempre se infectava, o gato poderoso, mas ele não tinha nenhum sintoma. Normalmente essa forma assintomática é mais comum nos animais de pelo longo, provavelmente porque nas extremidades do pelo eles acabam albergando o dermatófito por períodos mais prolongados, mesmo que a raiz não esteja afetada, porque quando você vai tratando, o pelo vai crescendo, a infecção ela vai indo para a extremidade do pelo, né? E nem sempre você consegue eliminar completamente. Por isso, em alguns animais, a tosa ajuda nesse processo, porque depois que o pelinho vai crescendo, mas também o momento inicial de tosar talvez não seja com a infecção de fato ainda acontecendo inicialmente, seja com o passar do tempo, né? Um mês depois, que aí você tosa a infecção que está na extremidade, e quando você tosa, você livra o paciente da grande parte da carga fúngica, e aí você consegue ir adiante e conseguir um bom controle terapêutico. Lembrando que se a gente vai tosar, acho que tem falando sobre tosa mais à frente, precisamos evitar de tosar a cabeça e tosar a cauda. E cuidado com os bigodes, também não devem ser tosados. Bom, aqui ó, a lesão do dono do gato, desse gatinho aqui, onde ele estava pegando fungo, a esposa pegando, o filho pegando, enfim, a casa inteira pegando. Bom, felino de pelo longo, seja ele qualquer raça, e o Yorkshire, mas os Persa em especial, né, dos gatos. Então, Persa e Yorkshire são os animais que têm a dermatofitose de forma mais crônica e de forma mais atípica, né? O Persa, ele é a raça, ou qualquer dos de pelo longo, mas em especial o Persa, eles são os mais acometidos pelo pseudomicetoma fúngico, que é uma forma fúngica grave, e o Yorkshire, ele é acometido pela forma disseminada do fungo. O fungo afeta o corpo inteiro, é disseminado, com grandes formações de crosta. E o que chama atenção nessas espécies, e especificamente nessas raças, é que o tempo de tratamento necessário para a recuperação desses animais é um tempo prolongado. Então a gente precisa pensar num protocolo terapêutico
que o animal possa suportar. Eu diria que de forma semelhante à esporotricose e à criptococose, que quando nós vamos montar um plano terapêutico, nós montamos uma terapia em que o animal consiga suportar o longo tempo necessário para restabelecer a infecção. E por que isso acontece com Persa e com Yorkshire especificamente? Qual a justificativa disso? Ninguém sabe. Por que eles têm a forma mais complicada? Por uma questão genética, na verdade ninguém sabe. Bom, pessoal, esse é um persa, esse caso não é meu, é um caso do professor Reginaldo, e ele, isso é fungo, né? Isso é lesões nodulares em todo o corpo do animal, com presença de fungo aí dentro, então isso chama pseudomicetoma dermatofítico. E aí esse pseudomicetoma dermatofítico, ele é muito rico e é muito raro, isso não é uma coisa frequente, mas quando frequente é no persa. O Yorkshire, com suas formas clínicas exuberantes de dermatófito, formas mais complexas, essa forma seborreica. Quando a gente olha para esse pelo aqui da ponta da orelha, pensando no diagnóstico, é importante que nós coletemos esses pelos que estão tonsuradinhos aqui, ó. Aqui, ó. Esse pelo que está quebradiço nesse permeio aqui. E não esse pelo grandão. Não que ele não vá crescer na cultura fúngica, mas até para o manejo. Esse pelo aqui está muito mais parasitado. E o manejo dentro do dermatobacter é ruim quando a gente tem um animal com pelo muito longo. Ó, então aqui a gente consegue ver bem direitinho. Esses pelos aqui, que são os pelos tonsurados, são os mais fáceis de ter um resultado positivo no processo de cultivo. Né? Então, coletar essas áreas aqui é melhor para a resposta terapêutica. É diferente de coletar esses pelos longos que estão aqui. Não que mais uma vez, não que eles não vão crescer, mas esse outro é mais fácil de manejar e tem mais chance. E uma ajuda na hora de fazer a coleta, né, desses pelos é a luz de Wood, nos casos de fluorescência, porque aí a gente recomenda colher os pelos que estão fluorescentes, porque eles estão intensamente parasitados. Então, ó, esse aspecto desqueratótico, seborreico, é o aspecto dessa cadelinha. E isso se arrasta, fica por longos períodos. E o mais interessante, nessa casa especificamente, existiam inúmeros Yorks e nem todos pegam. E a gente aprende que a dermatofitose é uma zoonose, uma doença contagiosa, pelo contágio direto de forma intensa, mas nem sempre pega. Especificamente quando o York é acometido, parece que tem um viés imunológico de imunidade celular de forma importante, que talvez uns tenham de forma exacerbada, que não chegam a pegar, e outros tenham de menos, que pegam e a doença dissemina facilmente. Bom, a outra foto da mesma cadelinha, com esse mesmo aspecto, o pelo está úmido, por isso que ele está assim, com esse aspecto grudado, né, porque realmente está molhado. Os membros bem afetados, desqueratóticos, áreas alopécicas e hipotricóticas, com formação de pápulas, com formação de crostas, então realmente muito lesionado. Ó, mais crostinha aqui ao redor desses pelos. Outro Yorkshire, também com aspecto de, sei lá, vira-latão assim, né, tá feio. Com muita crosta, com lesão disseminada, com aspecto alopécico marcado, então isso é comum. E aí o que a gente sabe? Que 50% das pessoas em contato com um animal contaminado adquirem a doença. Esse dado é um dado realmente comum. Bom, o que tem no livro do Dennis Scott pensando no diagnóstico? Se a lesão é dermatofitose, é semelhante à dermatofitose, provavelmente não é. A que o Dennis Scott está se referindo? Aquela lesão em forma de arredondada, em forma de anel ou moeda, com os bordos elevados. Essa é a clássica descrição da dermatofitose, mas isso não é dermatofitose, isso é em gente que é assim. Em cão não é assim o aspecto, não é assim a forma mais comum. Em gato também não é o que a gente mais observa no dia a dia. Isso é importante de ser dito. Essa é a forma arredondada, em forma de anel ou moeda, com bordos elevados,
com formação de crostas nas periferias, e isso é o que é descrito como dermatófito. Isso aqui é um quadro de piodermite. A piodermite em canje pelo curto tem esse aspecto, que é o aspecto em roedura de traça, né? Quando a traça faz a roedura na roupa, ela faz esse aspectozinho arredondado. E é exatamente isso que é o aspecto clássico da piodermite em canje pelo curto. De novo, outro dachshund, outro animal do pelo curto com o mesmo aspecto lesional. E os dois pacientes têm piodermite, eles não têm dermatoftose, né? E isso é o que a gente descreve, é o que a maioria dos médicos veterinários que não são habituados na dermatologia imaginam ser dermatoftose. Não é, pessoal, não é. Esqueçam desse padrão de lesão como dermatoftose. Bom, no diagnóstico a gente utiliza a luz de Wood e é um método de triagem. É indicado para os Microsporum canis, que é a nossa maior incidência de dermatoftose. A gente pega mais de 90% é Microsporum canis. E é importante relatar que só 50% dos Microsporum florescem. E que para essa florescência verdadeiramente acontecer, é necessário que esteja numa sala escura, mas assim, tipo completamente escura. Quando a gente foi montar o consultório de dermato, tem uma janela de vidro no consultório. E uma das coisas que eu falei foi, põe um adesivo aí. Vamos pôr um adesivo porque eu preciso de uma sala completamente escura em determinados momentos, pensando na luz de Wood, na utilização da luz de Wood para pacientes com dermatófito. Então, é importante que o diagnóstico seja feito através da luz de Wood dessa forma. Mas ela não fecha o diagnóstico, ela é uma triagem. Então, qual que é o objetivo? É nos guiar, é pegar o pelo fluorescente, fazer cultivo, fazer exame direto e encontrar o dermatófito nesse pelo. Então, o objetivo é esse, escolher o pelo que floresce, e aí a melhor indicação da literatura é clarificar as amostras com hidróxido de potássio, né, com KOH a 10%. Pessoal, honestamente, eu não tenho utilizado o hidróxido de potássio a 10% na hora de fazer tricografia e o exame direto para dermatófito, porque eu sou habituada a usar o soro fisiológico, eu não uso nem o óleo mineral no raspado. Eu sei que o pessoal de São Paulo é o que mais utiliza, mas muitas pessoas do Rio utilizam o soro fisiológico, porque como a professora Regina Ramadi ensina, então é o que a gente está mais adaptado a fazer. E aí a gente não utiliza o hidróxido de potássio. Para quem usa o hidróxido de potássio, só tenha cuidado com a plataforma do microscópio, porque o hidróxido de potássio mancha a plataforma, então você acaba perdendo a estrutura da plataforma do seu microscópio por conta dessa substância. Isso clarifica o pelo, então o fato de clarificar, de perder a coloração, facilita a visualização do dermatófito, mas na minha observação, na minha ótica, a gente não precisa do hidróxido de potássio para ter um diagnóstico de dermatófito pelo exame direto. Não é a técnica 100%, a técnica 100% para esse diagnóstico a gente vai ver lá na frente é o cultivo, mas é uma técnica, o exame direto, que nos ajuda muito. Bom, existe uma lâmpada, que é essa lâmpada aqui da direita, né, que é uma lâmpada vendida por algumas lojas de produtos veterinários, mas essa lâmpada ela é a pilha, e aí a gente precisa orientar que as pilhas precisam estar sempre novas, sempre bem carregadas, se forem pilhas recarregáveis, para poder que a lâmpada funcione. Porque como que essa lâmpada funciona? Como que esse pelo fluorescente acontece, né? Essa lâmpada é uma luz negra que precisa atingir um certo comprimento de onda para que haja a fluorescência no pelo. E essa fluorescência ela é causada por um metabólito do fungo. E esse metabólito, ele produz essa fluorescência esverdeada, e aí, por isso, a gente consegue visualizar. Mas para que isso aconteça, é necessário que essa luz negra tenha um certo comprimento de onda. Nem todas têm, então essa é uma luz negra que, para conseguir atingir, precisa estar com pilha sempre recarregada, sempre nova. Essa outra luz é uma luz ligada na tomada, né, elétrica. E aí ela
ela tem uma maior amplitude do comprimento de onda, e aí a gente consegue visualizar o dermatófito nessa lâmpada com mais facilidade. O ideal é só que aqueça a lâmpada antes, por uns 10 minutos. Normalmente, quando eu chego no consultório, eu já ligo a tomada da lâmpada e deixo ela ligada o dia inteiro, só para utilizar nos pacientes fazendo a triagem da dermatoftose. Então, é comum que a gente já deixe ela ligada, porque ela já está aquecida, atinge o comprimento de onda fácil. E quando a gente vai fazer a observação, o ideal é que a gente fique até uma distância mínima de 10 centímetros, ou máxima, melhor dizendo, de 10 centímetros, pode ser mais próximo, mas não pode ser tão distante, senão a gente não consegue atingir esse comprimento de onda. Então, o ideal é que seja uma distância no máximo de 10 centímetros do animal e a distância da lâmpada, e que quando a gente ilumine a lesão, a gente persista com ela por cerca de 10, 20 segundos para observar se vai haver a produção da fluorescência. O nome do metabólito que o fungo produz é pteridina. Pteridina é um metabólito do fungo que gera essa fluorescência. Sem a lâmpada de Wood, sem a luz de Wood, eu diria que a gente vai colher lesão da borda, que é onde a gente aprende que a gente deve colher lesão. Então, seria a borda da lesão, onde teria mais dermatófito, né? E aí, porque o fungo ele faz um crescimento de dentro para fora. Então, essa forma de crescimento de dentro para fora faz com que a gente pense que na parte externa esteja o desenvolvimento de novas infecções, e aí é mais fácil da gente observar o crescimento no momento da cultura, né? Mas com a luz de Wood, e aí o objetivo dela é nos guiar, a gente observa que não é na extremidade onde há maior pelo infectado, é no centro da lesão. Então, os pelos que devem ser coletados e parte observado no exame direto e parte enviado para cultivo, são exatamente esses pelos que estão florescendo. Notem, isso é importante de ser relatado, que os pelos mais adequados de serem enviados são esses pelinhos fluorescentes, não é fluorescência na crosta, como essa pontinha aqui ou essa pontinha aqui. Pode até ser dermatófito isso. Aqui, a gente vê umas crostinhas com certa fluorescência, mas quando a gente faz a seleção para enviar para cultivo ou para enviar para o exame direto ou para fazer o exame direto, são esses pelos, as hastes pilosas fluorescentes que nos dão importância, que nos mostram importância. Isso porque muitas coisas podem gerar falsa positividade na fluorescência, como alguns tecidos podem ter fluorescência positiva. Então, fragmentos de microfibra de tecido que fica disperso na pele do animal pode gerar falsa positividade na fluorescência. Alguns derivados de petróleo, alguns cremes, né, podem gerar resultados falsos positivos. Então, alguns produtos top spot. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Protetor solar gera falsa positividade na fluorescência. Então, a gente precisa ter cuidado com isso e escolher exatamente o que é importante para nós. Como o fungo ele gosta do tecido queratinizado, então que nós possamos colher o tecido de melhor representatividade para isso. E a chance maior que a gente tem de pegar um tecido plenamente parasitado é colhendo pelo com a haste fluorescente. Bom, esse paciente está difusamente infectado. E aí, quando a gente observa na luz de Wood, né, um York difusamente infectado, essa tutora pegou várias vezes já dermatófito, várias vezes desse York, né, e aí vinha com vários outros tratamentos. Engraçado, tá até a receitinha aqui. E aí, olha na luz de Wood ele, né, um cachorro Gremlin, ele virou um ET. Fica completamente verde. E, de novo, essas áreas de hastes fluorescentes são as áreas mais adequadas para se fazer a coleta e se fazer a investigação da dermatoftose através do cultivo ou através do exame direto.
E o que a gente observa no exame direto? A gente até já relatou e vamos lá acostumar o olho. O exame direto não é raspado, primeira coisa, diferente, raspado e exame direto. No exame direto você faz a avulsão do pelo, no sentido do crescimento do pelo, fazendo um leve beliscamento, sem precisar fazer pressão, isso não é raspado, é uma avulsão, só para que te oriente a coleta das hastes pilosas, né? Normalmente no exame direto a gente colhe uma média de 50 hastes pilosas, né? Isso não é contado, obviamente, você colhe aleatoriamente. E existem várias formas de se fazer o exame direto. Na literatura a gente vê o relato da proteção da coleta com a pinça, né, para evitar traumatismo. Então você coloca borracha revestindo as pinças bilateralmente e aí faz a avulsão do pelo com essa pinça. Eu normalmente não utilizo essa técnica, eu prefiro a coleta dígito digital através do polegar e do indicador, e a gente faz a coleta do pelo fazendo a avulsão no sentido de crescimento do pelo. E aí o que a gente observa? Vejam que negócio abstrato, não é concreto, é abstrato. A gente observa que esse pelo aqui, ó, a gente vê córtex e vê a zona medular. Nesse outro do mesmo jeito, córtex e medula. Nesse do mesmo jeito, apesar de ter uma área medular menor, porque deve ser um pelo secundário. Mas esse aqui a gente não consegue ver córtex e medula, esse aqui a gente também não consegue. Esse, mesmo sendo um pelo escuro, mais escuro, a gente consegue visualizar a área de córtex aqui. Então, realmente, pessoal, não é concreto, é abstrato. Tem outras fotos que eu trouxe para vocês, mas esse é o principal parâmetro de que há infecção pelo dermatófito na haste pilosa. Bom, nesse folículo piloso aqui, nessa haste pilosa, o que a gente consegue observar é que esse pelo, para mim, está claramente infectado por dermatófito. E aí eu chamo a atenção para essa extremidade do pelo tonsurada, né? A extremidade está completamente quebrada. Esse pelo tem uma espessura maior, a gente só conseguiria perceber isso com outro de espessura de tamanho normal aqui do lado. Mas a gente não consegue ver aquela região entre córtex e medula que a gente normalmente observa aqui no pelo. Então a gente consegue ver o pelo intensamente parasitado por essas estruturas que dá um aspecto de pó sobre o pelo, sabe? Acho que talvez isso é a forma que a gente mais encontre de descrever como é um parasitismo da haste pilosa. Aqui a gente consegue perceber a espessura de um pelo normal, a espessura de um pelo normal e os pelos intensamente parasitados, tanto esse quanto esse, perdendo o seu formato, a configuração, perdendo a estrutura, a definição morfológica entre córtex e medula. Não é possível visualizar as áreas de cutícula também, da extremidade do pelo. Então, realmente os pelos parasitados, eles perdem o aspecto. E aí, pessoal, existem formas de visualizar melhor os esporos de dermatófito através do exame direto. E uma dessas formas é fazendo a coloração desse pelo. Quando a gente faz a coloração, e aí através da coloração a gente consegue perceber, ó, esses esporos de dermatófito. Parece uma bactéria, mas ele é maior que a bactéria, né? Está no objetivo de imersão. Então, através da coloração com o panótico rápido, né? Esse teste rápido, a gente consegue perceber que o pelo está parasitado. Se você vai corar o pelo propriamente dito, a gente recomenda a utilização só do número 3 do panótico, daquele corante mais basofílico, né? O roxo mais escuro. Então a gente bota algumas gotinhas sobre o pelo e aí espera um tempinho e coloca uma lâmina em cima e tem que esperar a fixação da coloração acontecer. Então esperar uns 10 minutinhos para poder você conseguir observar com melhor nitidez esses esporos do dermatófito. Então o exame direto, ele tem uma baixa sensibilidade, com a utilização da luz de UD há uma melhora, né, porque aí você vai colher os pelos que estão fluorescentes, é muito causador de resultado falso positivo e de fato precisa da experiência pessoal para melhor visualização dos esporos de dermatófito.
Esse trabalho é um trabalho do Luiz Américo Borba, da Universidade Federal do Paraná, e ele fez uma dissertação com coloração de esporos em pelos na dermatoftose e comparação das técnicas de diagnóstico. Então, ele corou com diferentes formas de coloração para observar se havia uma melhor visualização dos esporos de dermatófito no exame direto, para melhorar a acurácia da técnica de identificação de dermatófito pelo exame direto. E, de fato, as colorações mais sensíveis foram mais sensíveis em detectar o esporo de dermatófito nos pelos de animais com dermatoftose, com PAS, né, que é uma técnica indicada para fungo em geral, 95,8% de sensibilidade. E aí na sequência o Rosenfeld também é bom e o Wright também é uma boa técnica. Os exames diretos com hidroxipotássio são exames que melhoram um pouco em detrimento ao óleo mineral. Eu não uso nem óleo nem hidróxido, mas eu diria que a gente tem a mesma sensibilidade com o soro fisiológico, que é o que a gente utiliza. Né? Então, a coloração de forma especial melhora a sensibilidade do exame direto. Só que assim, a gente não tem o PAS, né? Então, sem o PAS, a gente vai ter melhores resultados. Aqui com o PAS a gente consegue visualizar muito bem os esporos de dermatófitos, está na objetiva de 100, o aumento de 1000 vezes, né? Mas a gente não utiliza o PAS na nossa rotina. Então, o que a gente utiliza? O número 3 de hiponótico, que é exatamente essa técnica que eu falei para vocês anteriormente. E aí a gente vai visualizar, dá para ver aqui, né, os esporos de dermatófito sobre o pelo. Não é um PAS que cora toda a estrutura fúngica, mas melhora a acurácia, melhora a sensibilidade do exame. A cultura, né? No dia a dia, no laboratório, o pessoal utiliza o tubo de cultura ou a placa de Petri para a realização do cultivo. O cultivo do Microsporum canis, que é o que a gente mais observa, tem esse aspecto, a cultura macroscopicamente tem esse aspecto algodonoso, e ele faz uma pigmentação avermelhada no fundo do meio, né? Na parte mais posterior do cultivo, e aí essa parte mais avermelhada é por causa da mudança do pH do meio, em função da utilização dos metabólitos, dos nutrientes. Uma vez que a cultura cresceu, a recomendação é a identificação. E com a cultura feita no laboratório de micologia, utiliza-se o bico de Bunsen, a alça de Henle, né? E aí você vai atrás do bico de Bunsen, colhe um fragmento do cultivo, coloca na lâmina, coloca o azul de algodão para melhor identificação do macroconídeo e coloca a lâmina em cima e vai para o microscópio. Através dessa cultura, a gente consegue dizer a espécie do dermatófito. Até aqui, fora a cultura, a gente viu o exame direto e a luz de Wood. Pelo exame direto e pela luz de Wood, a gente não consegue dizer que espécie de dermatófito está fazendo infecção. Esse negócio de Endotrix, de Ectotrix, a gente não faz muito essa classificação no exame direto, né? Não é uma forma clássica que se utiliza no dia a dia. Então, para nós, a gente diz que o pelo está parasitado pelos fungos, né? Tem presença de esporos de dermatófitos e que é recomendado a realização do cultivo para a identificação da espécie. Através e só através da cultura, a gente consegue dar nome ao dermatófito que está causando aquela infecção. E aí, por quê? A gente vai visualizar o macroconídeo, que é essa estrutura aqui. Isso aqui é um macroconídeo. E é especificamente o macroconídeo de Microsporum canis. Cada fungo tem um macroconídeo de um formato característico e com algumas características próprias. E uma coisa que a gente leva em consideração é a quantidade de septações desses macroconídeos produzidos, porque esse macroconídeo de Microsporum canis é muito parecido com o macroconídeo de Microsporum gypsum, porém eles diferem entre si em função dessa formação de septações. Então, se a gente contar no Microsporum canis, há muitas septações, há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 septações. No Microsporum canis, a média é que tem até 5 septações. Se vai acima de 5 nessa quantidade exacerbada, a chance maior que seja Microsporum gypsum. No
dia a dia, a gente não utiliza os tubos que vão para o laboratório e que faz o exame na micologia. A gente utiliza essa lâmina de cultivo, que chama Dermatobac. Né? Isso é uma lâmina que vem num tubinho rosqueado. E aí essa lâmina de cultivo é dessa cor, classicamente, amareladinha. E quando há o crescimento algodonosinho, assim, feito esse, normalmente antes desse crescimento acontecer, o meio muda, ele sai de amareladinho para vermelho, isso por conta do indicador de pH chamado fenolftaleína, que tem nesse meio e que quando o fungo vai se nutrindo do meio, ele vai mudando o pH e aí esse indicador do pH mostra que está vindo um crescimento fúngico. Algumas pessoas dizem que quando esse meio mudar, ficar avermelhado, já indica um crescimento positivo. Não é assim, pessoal. A recomendação é que a gente identifique o macroconídeo. Vai haver dificuldade de crescimento nesses laminocultivos. Se vocês olharem, a quantidade de meio de cultura que tem no laminocultivo é muito pequena. Não é uma quantidade grande. Isso não foi feito para isso, para fazer cultura de dermatófito de cães e gatos. Isso é uma adaptação. Isso é um laminocultivo que tem dois lados. Esse lado é uma lâmina larga, o outro lado também tem cultura, mas é uma lâmina bipartida, assim, ele tem uma divisão no meio e cultura de um lado e do outro. E essa cultura, ela foi originalmente feita para fazer urocultura, especialmente em mulheres, para identificar cândida causando infecção urinária, né? Cândida causando infecções urinárias de repetição em seres humanos, em mulheres especialmente. E aí a gente faz uma adaptação aqui na dermatofitose, na dermatologia, para fazer a utilização desses meios de cultura. Né? Em geral há crescimento, é fácil de fazer o cultivo, a gente faz a cultura e aí tem algumas dicas. Por exemplo, essa forma de cultivo desse material aqui está errada. Por que está errada? Por vários motivos. Primeiro, foi feito o investimento em uma única área de crescimento. Segundo, os pelos, eles passam as bordas do laminocultivo, tá vendo? Os pelos são muito grandes. E aí isso gera contaminação cruzada, então tá errado. O ideal é que a gente colha vários pelos com um comprimento curto. E se o pelo for longo, que você corte esse pelo. Porque aqui, ó, se eu quiser identificar esse, eu identifico, aqui eu identifico, aqui eu identifico. E não há um crescimento chegando às bordas, o material está centralizado no laminocultivo, isso evita com que haja contaminação. Uma coisa outra que a gente faz é tirar, excluir o outro lado desse laminocultivo, que é o lado bipartido. Então a gente retira esse gelzinho do lado de cultura e exclui, fica sem gel para evitar a contaminação do lado da cultura, que é o que a gente precisa de crescimento. Uma vez que a gente cultiva, fecha, pode rosquear, não precisa necessariamente ficar aberto, né? Pode rosquear, fechar e deixar a identificação da cultura lá com nome, data, né? E esperar o crescimento. Em Natal eu deixo em temperatura ambiente, mas quando está muito frio na região sul, é recomendado que vocês utilizem estufa para que o cultivo fique numa temperatura que favoreça o crescimento do fungo. Porque frio aqui é muito frio, no sul é muito frio, né? E aí a gente vai fazer a identificação. Como é que a gente faz a identificação? De posse da cultura, o que a gente faz? A gente pega um durex, fita adesiva, fita de acetato. E aí a gente, imagina aqui o durex, ó, um pedaço de durex. E aí a gente cola o durex nesse sentido e tira o durex, a parte colante está em contato com a cultura e coloca uma gota ou duas gotas generosas do número 3 de uponáutico na lâmina e pega esse durex que está com a parte adesiva para baixo e encosta no corante. Então a parte não colante fica para cima, a parte em contato com o corante é a parte colante do durex, que foi a parte que foi em contato com a cultura. E aí a gente vai para o microscópio observar o macroconídeo.
Eis o macroconídeo e a gente faz a contagem das septações. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso é um macroconídeo de Microsporum canis. Então, você fez o cultivo no consultório, você fez a identificação da espécie, você fez o exame direto, utilizou a Lugwood, tudo isso à sua mão. Fácil, rápido, possível, exequível. Beleza? E acrescentando ainda valor ao consultório. Quanto se cobra isso? Isso depende da região do país que você trabalha, mas uma média, eu diria que uma cultura entre 100 e 200 reais. E aí, se você faz uma cultura entre 100 e 200 reais, o preço do macroconídeo de Microsporum, do Dermatobac, que é o meio de cultura, sei lá, 10 reais, 9 reais, um tubinho, até menos se encontra por aí. Aqui é uma colinha, pessoal, para a gente visualizar. O Microsporum gypsum tem menos septações do que o Microsporum canis. Nem sempre, com o número 3 do panótico, diferente com o azul de algodão, a gente consegue visualizar essa ampla formação da parede do macroconídeo no Microsporum canis, mas no gypsum, a bem verdade, a gente vai ter menos septações do que no canis, e aí isso nos ajuda. E o Trichophyton mentagrophytes tem um aspecto charutado, ele não tem esse aspecto afilado nas bordas como os outros dermatófitos. Né? Se tiver dúvida, procura no Google, dermatófito, cultura, aparece todas as imagens dos macroconídeos. Não tem desculpa, pessoal, para não fazer o cultivo. E a hispatologia? Pode ser utilizada no diagnóstico da dermatoftose. Ela é útil nos casos atípicos, em especial o pseudomicetoma dermatofítico, o querium dermatofítico. É um excelente método quando na suspeição do pseudomicetoma, porque o diagnóstico diferencial do pseudomicetoma são as lesões neoplásicas, porque o aspecto nodular é completamente atípico. E uma notícia muito ruim que eu tenho em relação ao pseudomicetoma dermatofítico é que o prognóstico é péssimo, porque provavelmente o antifúngico não atinge a parte central do pseudomicetoma. Os melhores resultados descritos na literatura com pseudomicetoma dermatofítico estão a associação da cirurgia para remoção dos nódulos com a quimioterapia, com o uso dos azólicos prolongado para controlar a infecção. Então, não adianta você fazer só a cirurgia, não adianta fazer só o tratamento sistêmico com os azólicos. É preciso fazer uma associação da medicação tomada com o procedimento cirúrgico. A coleta da amostra representativa para o processo de hispatologia é fundamental, em especial quando se suspeita do pseudomicetoma, porque às vezes o fungo está nas áreas mais profundas, e se você coletar só a parte superficial, você vai ver só um processo inflamatório, e aí não é uma coisa clássica, né? Bom, esse é um gráfico extraído do trabalho da Ana Cláudia Balda, onde ela compara os métodos de exame para o diagnóstico de dermatoftose. Então, isso é uma comparação. O que ela compara? O que a literatura diz é que 50% dos Microsporum canis florescem. Ela observou 60% de fluorescência. O que a literatura diz é que 40% dos pacientes é possível que a gente veja exame direto de fungo, né? O que ela observou foi em 70% dos pacientes. Na hispatologia, ela observou em 28% dos pacientes o resultado positivo. Mas o padrão ouro, que a gente já sabe disso, é o cultivo. 100% dos pacientes cresceram com a cultura dos pelinhos para o caso da dermatofitose, né? Então o cultivo continua sendo padrão ouro e a gente pode fazer isso no consultório, não esqueçam. Quando é que o cultivo no consultório poderá não ter sucesso? Quando o paciente recebe um tratamento prévio. Então os animais que são tratados previamente
com antifúngico, seja tópico, seja sistêmico, eles podem não ter a mesma resposta de crescimento na cultura. E aí a recomendação é fazer um cultivo em laboratório, sem a utilização do laminocultivo, que é uma adaptação e que a quantidade de meio é muito pequena. Fazer uma cultura em placa ou em tubo de ensaio com maior quantidade de cultivo vai favorecer o crescimento de forma mais adequada do dermatófito, que já foi submetido a um protocolo terapêutico. Então isso é uma coisa importante. Ou que está sendo submetido, seja shampoo de antifúngico, seja creme com antifúngico, seja antifúngico sistêmico. Então os pacientes que recebem tratamento prévio, que estão em tratamento quando chegam no consultório, a cultura a gente precisa só ter cuidado, porque às vezes no laminocultivo não cresce. Vamos tratar o fungo, então, a tosa, grande polêmica tosa. A gente recomenda a tosa do paciente com dermatoftose, é uma das indicações, apesar de polêmica. Assim que possa, ou sempre que possa ser feita a tosa, eu recomendo que ela seja feita na tesoura, porque ela vai causar menos lesão. Se for na máquina, que não seja uma máquina com uma altura muito baixinha, muito rente à pele, porque quando a gente faz com a máquina muito próxima à estrutura da pele, a gente pode gerar microtraumas e maior disseminação do processo de infecção. Esse é o primeiro ponto. Então, sempre que você for tosar e que possível, tose na tesoura. Depois, outro ponto importante é que, eu até já comentei para vocês, quando o folículo piloso o pelo vai crescendo e vai crescendo sendo tratado, essa área mais proximal do pelo é uma área que vai ficando livre de fungo e a área mais distal é uma área que vai se mantendo com infecção. E é mais difícil que o antifúngico chegue aqui, por isso que é importante fazer a associação do tópico mais o sistêmico para a dermatofitose, por causa da circulação, né, por causa do crescimento do folículo piloso. A droga chega até lá embaixo, mas não chega aqui em cima que você está dando por via oral. Então é bom fazer essa associação. E aí, quando você já tratou, sei lá, 20 dias, o primeiro mês, aí talvez aí seja o melhor momento de fazer tosa, porque aí o pelinho já cresceu, do relógio para cima tem fungo, do relógio para baixo não tem. Corta no relógio, você está tirando uma carga de fungo maior, com uma área mais cicatrizada, com menos pelos infectados na área mais próxima do folículo piloso, né? Então, é importante também alertar para a adequada higienização do material que você vai utilizar na tosa, para você não fazer uma disseminação de infecção logo de imediato para outros pacientes. Então, ser gentil no momento da tosa para evitar a disseminação. Não tose a cauda e a face dos felinos, né? Isso gera um estresse muito grande e alguns relatos existem na literatura da tosa da cauda e do animal não reconhecer mais a cauda como dele e fazer uma mutilação na cauda, imagina. E aí, esterilizar o material depois, a gente já falou isso sobre a adequada higienização, não só do material, mas do ambiente onde você está efetuando a tosa, também é importante, e fazer um descarte adequado dos pelos. Quais são as opções de tratamento tópico que nós temos? Bom, os antifúngicos, né? Sem ser desengordurantes, só antifúngico, porque aqui não é untuoso, é diferente da malacesiose. Então a gente tem cetoconazol a 2%, clorexidine a 3%. Clorexidine para agir no dermatófito tem que ser pelo menos a 3%. Miconazol a 2% a 3%. Tem shampoos associados clorexidine com miconazol e alguns trabalhos relatam que o efeito é superior ao uso somente do clorexidine. Eu prefiro fazer uso do cetoconazol a 2% ou do miconazol sozinho, mas o que eu mais uso ainda é cetoconazol a 2% para fazer o tratamento tópico dos banhos do paciente com dermatófito. Não é para fazer só o tópico. O tópico é terapia auxiliar. A função disso aqui é minimizar o contágio, é tratar os fungos que estão mais nas áreas superficiais, mas isso não vai atingir o folículo que está completamente infectado. Então a recomendação é fazer a associação de tópico com o sistêmico. E qual a frequência ideal de banho?
Sei, depende de como esteja o cachorro. É aquele York completamente careca, que está sem nenhum pelo praticamente, super desqueratótico, crostoso, com aspecto completamente sujo, faz banho de 2 em 2 dias, para ir minimizando isso o mais rápido possível. Ah, é um cachorro que tem uma lesão menor, apenas na pata, faz banho semanal, lava a pata alguns dias na semana, para melhorar não favorecer tanto banho exacerbado com o uso de antifúngico. E aí sim, aqui ó, não façam glicocorticoide, a não ser nos casos de quérien dermatofítico. E aí, apenas por cerca de 10 dias, cremes, pomadas e loções. Corticoide vai reduzir o crescimento do pelo, que a gente quer que esse pelo cresça saudável. Então, os cremes e pomadas para lesões localizadas, sempre. E usar cerca de 1 semana, além da remissão, desde que seja só o antifúngico e não tenha associação com o glicocorticoide. Se tiver associação, deve ser usado por um período mais curto de tempo, remover o creme com glicocorticoide associado e fazer somente o antifúngico. E não deve ser feito somente o antifúngico. Tem um trabalho feito pelo Dr. Deboer, que ele deixou para nós esse trabalho, e aí 10 centímetros da lesão, além do fungo, ainda tem fungo. Então, não adianta fazer só antifúngico tópico, né? Não é esse o objetivo. O tópico para dermatoftose é terapia auxiliar, vai auxiliar o tratamento sistêmico. O que tem que ter nesse antifúngico? Nistatina funciona, terbinafina funciona, clorexidine funciona, niconazol, clotrimazol, miconazol. A associação, está faltando ceto aqui, né? Cetoconazol funciona bem também. Então, são essas associações ou pomadas de um único produto, que eu até prefiro, que vai funcionar melhor e controlar bem essas infecções pela dermatoftose. Não deixe a lesão completamente bisuntada. De novo, faça uma aplicação com uma fina camada de pomada, massageando, ou de creme, massageando bem. E nós damos preferência ao creme em detrimento da pomada, sempre. Bom, gente, a griselfulvina é uma alternativa para o tratamento da dermatoftose. Eu não tenho uma experiência muito favorável com o uso da griselfulvina, não é uma droga que eu utilize no meu dia a dia, talvez por isso eu não tenho uma experiência favorável. O grupo da USP acho que usa muito ainda a griselfulvina. É um antifúngico bom, potente, a dose utilizada é de 5 a 10 miligramas por quilo, uma vez ao dia, por 5 a 8 semanas em média, é o tempo mais ou menos que a gente precisa, né? E o ideal é que ela seja administrada junto às refeições. Pode ter efeitos colaterais como teratogenia, anemia, leucopenia, anorexia, vômito, diarreia, mas não é a coisa mais comum, mas pode ter. Eu não a utilizo comumente, eu utilizo mais os azólicos e a terbinafina quando eu preciso fazer a utilização de antifúngico sistêmico. A terbinafina é uma excelente opção, inibe a síntese do ergosterol e do esqualene epoxidase, que são enzimas que atuam na síntese de parede celular, então ele acaba matando o fungo por aí, e ela é uma substância que é queratofílica, ela fica por tempos maiores no tecido queratinizado. Tem uma grande guerra da dose da terbinafina. Na malacesiose tem um trabalho que fala de 30 miligramas por quilo, mas aqui a gente vai ver que essa dose pode ter uma variabilidade muito grande. Essa é a dissertação de mestrado da Ana Cláudia Balda, que foi com Dermatoft, e ela faz um estudo retrospectivo e uma comparação entre a griselfulvina e a terbinafina na terapia dos cães e gatos com dermatoftose. E o que ela observou? Que a terbinafina foi eficaz em 81,8%, com êxito em 21 dias, e a dose de 5 e 20 miligramas por quilo foi de forma semelhante, tiveram o mesmo resultado, na maior dose, tendo mais efeitos colaterais quando comparando a menor dose. Já a griselfulvina observou eficácia em 100% dos pacientes. Esse trabalho dá muito embasamento ao uso da griselfulvina, apesar de não ser a droga que eu mais utilizo. Eu gosto muito do itraconazol, ainda é ele que é mais fácil.
Dentre os azólicos, o cetoconazol é uma droga ainda útil, eficaz e de bons resultados para dermatofitose. Eu diria que o cetoconazol cabe nas micoses superficiais, nas profundas ele tem muita restrição de uso. Então, para malacesiose a gente pode fazer pulsoterapia, tá aqui até a dica. Para dermatofitose o ideal é que a gente utilize em períodos prolongados, né? Não faça pulsoterapia. É uma droga melhor absorvida em meio ácido, então quando a gente utiliza, precisa ter cuidado com o uso de antiácido, né, de protetor gástrico. E a grande vantagem do cetoconazol é o custo, é uma droga barata. A grande desvantagem é que ela causa muito êmese, né? É uma droga que causa muito vômito. Cuidado com o uso do cetoconazol e ciclosporina, antihistamínicos e anticonvulsivantes, porque essas medicações elas são metabolizadas pelo mesmo sistema microsomal hepático. E aí, tanto que a gente utiliza isso como um aliado na hora que a gente vai fazer a prescrição de ciclosporina para animais de grande porte. Quando a gente quer fazer ciclosporina para um cachorro, por exemplo, de 30 quilos, a gente faz metade da dose e associa a outra metade com cetoconazol, porque cai muito o preço, que é a metade do valor da ciclosporina, e essa associação faz com que o metabolismo da ciclosporina fique mais lentificado e tenha o mesmo efeito da dose dobrada, né, da dose normal. Então, quando a gente faz ciclosporina em cães grandes, a gente faz a dose de 2,5 mg por quilo, junto com 2,5 de cetoconazol. E aí a gente faz os dois juntos ao mesmo tempo, para justamente essa ação fazer com que haja um efeito semelhante ao efeito de 5 mg de ciclosporina. Isso dá um bom resultado e possibilita os cães de grande porte fazerem uso da ciclosporina para tratar doenças crônicas, como a dermatite atópica. O itraconazol é a droga de escolha. Ele pode ser usado em esquema de pulsoterapia, mas principalmente para malacesiose. É a droga de escolha para os gatos, para os Yorks em especial, nos cães e para os persas. Na verdade, é a droga que eu mais uso no dia a dia, porque é a que eu mais sinto segurança e é a que eu mais tenho resultado. Aqui eu tenho menos problemas de efeito colateral, então é a droga que eu mais uso para tratar a dermatofitose, ainda é itraconazol. Aí eu faço na dose em alguns animais que são maiores de 5 mg, nos que são menorzinhos eu uso 10, e eu não gosto muito de fazer manipulação, eu gosto de usar as drogas comerciais existentes, mesmo as veterinárias. Então, ou eu utilizo a droga veterinária que tem no mercado, ou utilizo o comercial humano, ou utilizo o comercial veterinário, eu prefiro não manipular. E se eu precisar fazer ajuste da dose, porque a menor apresentação do itraconazol é 25 mg por quilo, então os animais que têm menos de 2,5 kg, a gente precisa fazer um ajuste. Ou vai abrir a cápsula com tabolinha, né, meio que dividir, acho isso meio tabajara, mas tem indicação, ou a gente vai fazer em dias alternados. Você faz uma dose maior, mas você não faz todos os dias, faz em dias alternados, meio que um esquema de pulsoterapia, para não precisar manipular. Eu prefiro isso do que fazer manipulação da droga. E aí, pessoal, vamos ver uma evolução. Lembra dessa cachorrinha que eu mostrei para vocês, que estava com uma lesão bem crônica, bem crostosa, já generalizada, o aspecto do fungo afetando toda a face, né? Uma lesão bem ruim. E aí, a evolução dela durante a evolução terapêutica, ainda tomando remédio, com os pelinhos já crescendo, né, com aspecto facial muito melhor, ela melhorou bastante, isso tem mais ou menos uns 40 dias de tratamento, e aí no final ela com aspecto clínico muito melhor, o pelinho já restabelecido, a ausência de lesão, a fluorescência que nos ajuda no acompanhamento. Se é um animal fluorescente, a gente segue fazendo o exame com a Longwood, porque a gente consegue visualizar onde está ainda a presença do fungo, e às vezes ali mesmo dou uma paradinha no pelo para insistir no tratamento, para diminuir a carga fúngica que o paciente está sendo submetido. Um quério dermatofítico, aqui o antes com uma
placa bem eritematose, isso dói, coça, esse processo fica muito inflamado. E aqui já o depois, com redução do tamanho da lesão, né, com melhora no aspecto, com o aspecto cicatricial. A gente já não está mais usando antifúngico com corticoide aqui, mas no começo dessa lesão usou, porque a melhora fica muito mais evidenciada com os dois juntos. Cuidado, não faça isso de forma persistente, der no máximo 14 dias de uso. Um Yorkzinho com lesão completamente ulcerada, né, com a forma mais complicada da doença, através de um quério dermatofítico. E aqui a gente também tem a evolução, né, essas lesões já com aspecto mais cicatricial, menos crustoso, menos sujo. E aí ele vai evoluindo e melhorando consideravelmente o aspecto da lesão. Aqui ainda precisa ser tratado para ele não estar todo restabelecido. A gente faz a fluorescência nesse momento e ainda observa pelos fluorescentes, com hastes fluorescentes em contato com a pele. Ainda precisa de um tratamento prolongado. E quanto tempo a gente precisa tratar um paciente com dermatófito? Isso é individual, pessoal. Então a gente precisa acompanhar o paciente para a gente poder saber qual é o tempo adequado para cada um, né? Então, o que a literatura diz? O pelo cresceu, restabeleceu a lesão, não tem mais lesão aparentemente, trate mais uns 15, 20 dias até um mês. A grande maioria dos tutores não vai fazer isso. Então, o que a gente orienta é, no Yorkshire e no Persa, que são os animais que têm a forma mais complicada, sente, explique e oriente, diga, olha, precisamos tratar e precisamos fazer isso, enquanto ainda não está de forma mais complicada o aspecto clínico, porque pode ser, né? Mesmo você fazendo tudo certinho, ninguém sabe por que nessas raças pode haver recidiva sem justificativa de reinfecção. Tem algum fator imunológico importante nessas espécies, né? E nessas raças especificamente, tá bom? Então, pessoal, esse foi um pouco do desafio da dermatoftose do dia a dia que a gente encontra, né? Que vocês possam utilizar a cultura, o exame direto e favorecer o atendimento através da microscopia. Eu sou fã do microscópio, quem me conhece sabe, então que nós possamos crescer no nosso consultório utilizando as técnicas ao nosso favor, tá bom? Obrigada.